Olá! Hoje estamos aqui para falar de um tema que caiu como uma luva para esse ano de 2021, ansiedade. Você vai aprender a lidar com a ansiedade infantil. E para que a gente aprenda a lidar com a ansiedade infantil, invariavelmente a gente vai falar da nossa ansiedade também, por que não? Afinal, as crianças aprendem o que elas vivenciam. Então, para a gente falar de ansiedade infantil, a gente precisa entender um pouco sobre a ansiedade no geral. A gente precisa entender um pouco quais são os fatores que desencadeiam, quais são os fatores que vão predispor à ansiedade, quais são os fatores que vão fazer com que a ansiedade persista e quais então são as nossas atitudes para que a gente possa transformar a realidade dessas crianças que serão adultos. Então, uma das coisas que eu escuto assim, criança é ansiosa mesmo, criança fica com ansiedade, essa ansiedade passa, isso é coisa de criança. Gente, na verdade, o que acontece é que muitas vezes os sintomas eles se deslocam, então eles mudam a carinha deles, mas é exatamente a mesma problemática, a mesma raiz que mais pra frente vai fazer acontecer o surgimento de diversos outros problemas, e a gente vai entender aqui hoje juntos o quanto que a ansiedade pode ser desgastante e o quanto a ansiedade mina outras áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do desenvolvimento e também, por que não, da própria relação social que a gente vai ao longo da vida aí vivenciar. A ansiedade, ela pode ser resumida dentro da seguinte frase: ansiedade é quando a gente olha para o mundo e enxerga um lugar perigoso. Qual momento mais emblemático que não estamos vivendo? Portanto, a própria realidade da pandemia, a própria realidade do isolamento social, ela pode trazer para nós uma piora nos nossos sintomas ansiosos ou de traços de ansiedade. Então, muitas vezes a gente não tem necessariamente um transtorno, mas a gente tem traços de ansiedade. Aline, qual é a diferença? A gente vai entender na live de hoje também. Tem uma pauta imensa aí rolando essa semana, né? Volta ou não volta às aulas? E aí, escola é fundamental, escola é essencial. Na escola a gente só aprende, só desenvolve o potencial cognitivo. Na escola a gente treina habilidades sociais, na escola a gente se enxerga como ser humano fora da família pela primeira vez, tá? Então estamos numa semana que podemos dizer assim que ela pode ser uma precursora do agravamento de sintomas ansiosos. Hoje aqui em casa, por exemplo, as crianças voltaram às aulas online hoje, fizeram as aulas daqui, mas ansiosas pelas aulas que iriam começar. E aí, conforme a gente consegue manejar essa manifestação, que é uma manifestação que até certo ponto é saudável, e eu vou falar para vocês também a diferença. Até que ponto é saudável? A partir de que ponto começa a ser patológico? A partir de que ponto eu posso pensar que o meu filho tem um transtorno de ansiedade? E não só um traço de ansiedade, tá? Porque é assim que a gente denomina do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista científico. Existem transtornos e existem traços. Os transtornos, a grande maioria deles, tá? A grande maioria, uma minoria que a gente vai tirar do que eu vou dizer agora, mas a grande maioria, ela se diferencia da saúde não pela qualidade de características, mas pela intensidade. Então, muitas vezes, lá na faculdade de psicologia, e quem for da área talvez vá se identificar, quando a gente começa a estudar o CID, o DSM, os transtornos e todos esses diagnósticos, né, que fazem essa discriminação dos transtornos e todos os sintomas, a gente diz assim: eu tenho ansiedade, eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente começa a se enquadrar, porque na verdade a descrição da grande maioria dos transtornos psicológicos, ela difere entre saúde e transtorno pela intensidade do sintoma. Então a característica
todos nós teremos em menor ou maior proporção, que são os traços. A ansiedade, gente, é uma manifestação saudável. A ansiedade é uma manifestação saudável. Vocês sabem que agora, antes da live, eu tava resolvendo 500 coisas aqui. Terminando de jantar com as meninas, resolvendo um monte de coisas do trabalho, de projeto, do curso, do Afetivamente, que logo tá aí, enfim. E aí eu pensei assim, faltam menos de 5 minutos pra live. E eu vou falar de ansiedade hoje. E eu me lembrei da minha primeira live aqui. Foi dia 2 de 2 de 2020 às 20h20. Amanhã faz um ano. Olha que legal, aniversário de encontros aqui com vocês. E pra mim é muito especial. Vamos comemorar amanhã, vou pensar em alguma coisa. Mas amanhã faz um ano dessa minha primeira live. Na minha primeira live eu vim falar sobre birras. Que, aliás, é um tema que me toca muito, porque eu sei do tamanho do sofrimento dos pais, das mães e do tamanho do julgamento social diante disso. Então, eu vim falar sobre birras. O título era As crianças fazem birra e os pais fazem o quê? Eu queria falar sobre isso. Eu queria contar para os pais o que eles podiam fazer. E aí eu não pensei duas vezes. Eu disse, eu vou fazer uma live. E eu vou dizer o que eu acho importante que eu tem que dizer, né? Pra mim não tinha muita faço ou não faço, eu vou dizer. E ok, né? Só que aquilo não saía da minha cabeça, claro. Então eu peguei, do mesmo jeito que eu peguei hoje esse caderno aqui, ó. E escrevi tudo que eu tinha pra dizer. Tá tudo aqui hoje que eu vou dizer, ó, tá vendo? Porque isso me organiza, isso me tranquiliza. E de fato eu me tranquilizei. Gente, acho que meia hora antes dessa live começar, eu olhei pro meu marido e disse assim, pra que eu agendei essa live? E ele olhou pra mim e disse, porque você ama fazer isso. Gente, eu sentia dor de barriga, dor de cabeça, dor em tudo que é lugar do corpo, uma sensação de ansiedade física assim que eu podia tocar. Eu parei e pensei assim, Aline, você pode fazer ou não fazer. Se você não fizer, você não tem nada a perder. Nada a perder, você não vai fazer. Mas você também não tem nada a ganhar. E aí eu vim com a cara, com a coragem e com a ansiedade. E me lembrei muito disso, porque hoje, antes da live, eu só consegui agradecer por eu não ter cancelado. Por eu não ter deixado de fazer aquela aula. E eu queria dizer isso pra você, porque a ansiedade... Meu pai e a minha mãe iam me ver, isso mesmo, Alice. Eu falo isso, meu pai e minha mãe vão estar ali. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido pega um celular aqui na casa, liga e fica me assistindo. E aí, você sabe que esse fator não foi o que me deixou mais ansiosa, sabe? Eu acho que foi o próprio movimento da exposição e de ser algo que eu não estava acostumada a viver. Tudo isso para dizer que a ansiedade, ela tem a ver com a insegurança de algo que está por vir. Ou seja, a ansiedade, ela nos projeta para o futuro. Acontece que o ansioso, ou seja, a pessoa que tem intensamente esse movimento de se preocupar com o que está por vir, ele tende a acreditar que o futuro vai ser bom ou vai ser ruim. Ah, eu tô muito ansiosa porque eu acho que amanhã vai fazer um sol muito gostoso e eu vou à praia. Não, é assim, ó. Tô muito ansiosa porque eu acho que amanhã vai fazer chuva e eu vou à praia. E por que esse exemplo banal? Porque a ansiedade, quando ela tá desregulada, ela fala de momentos que não têm tanta importância. Vim fazer a primeira aula aqui há um ano atrás, amanhã completa um ano, certo? Era um momento importante? Era. Justifica eu estar ansiosa? Justifica. Isso quer dizer que eu tenho transtorno de ansiedade? Não. As crianças estão voltando a estudar hoje. Amanhã, semana que vem, elas podem ficar ansiosas? Podem. Justifica elas ficarem? Justifica. Elas estão há meses sem aula, elas estão numa situação de grande privação social. Então, quando o cenário é um cenário que traz uma importância tamanha, que faz com que você comece a questionar, puxa, pode dar certo, mas pode não dar certo. Essa é uma reação saudável, natural, própria do nosso funcionamento neuropsicológico. É uma preparação que o nosso cérebro faz para a gente enfrentar uma situação de risco.
Se a gente não tem essa preparação, a gente também não consegue vencer desafios, a gente não consegue superar obstáculos, porque a gente não reúne energia para fazer isso. A ansiedade, ela também traz uma energia. Não, ansiedade, uma pessoa disse aqui pra mim se ansiedade são só pontos negativos. Não necessariamente, você pode ficar ansiosa com uma coisa boa que vai acontecer. A questão é que se você fica ansiosa por uma coisa boa, essa ansiedade, essa manifestação ansiosa, ela dificilmente vai chegar num grau que vai te trazer prejuízo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se eu tenho uma visão de que algo negativo pode acontecer, eu posso não me dar bem com a minha professora. Vamos falar sobre a perspectiva da criança? Meus amigos podem não querer brincar comigo mais esse ano, eles podem não gostar mais de mim. Preocupações bem da faixa etária dos pré-adolescentes, que começam a ter uma percepção social aumentada, que começam a ter uma sensibilidade para o julgamento do outro. Eles são mais vulneráveis porque eles estão vivendo uma situação de transição, eles ainda não têm a segurança do adulto e nem a ingenuidade da infância, então eles vivem uma situação de maior vulnerabilidade e muitas vezes são muito mal julgados. Aliás, o julgamento nunca é bom, mas a gente tem às vezes um pré-conceito de que o adolescente ele é difícil, ele é muito instável, ele é chato, ele é ranzinza, ele é resistente, quando na grande maioria das vezes ele tá passando por um sofrimento e precisa de acolhimento e não de apontamento, tá? Mas tudo isso para dizer que o movimento ansioso faz a criança ou o adolescente olhar para o primeiro dia de aula com uma expectativa negativa, com uma expectativa de algo ruim pode acontecer. Ok, isso é um pensamento negativo, né? São chamadas de pessoas pessimistas, mas só isso não é ansiedade. Qual é o pacote da ansiedade, o combo? Eu penso que algo ruim pode acontecer e a minha cabecinha fica assim, o que eu posso fazer para controlar isso? Como eu posso fazer para isso não acontecer? Será que quando eu chegar na escola eu converso com o Pedro? Será que eu vou de carro com a Maria? Será que eu encontro o Gabriel? Será que a Priscila vai estar lá? Será que a minha professora vai ser a Márcia ou vai ser a Rejane? Será que eu vou encontrar, ou seja, o movimento ansioso ele busca o controle, porque através do controle eu consigo fazer com que as coisas deem certo. Na grande maioria das vezes, pessoas que têm um grau de ansiedade elevada são pessoas que querem que as coisas deem certo, são pessoas maravilhosas, são pessoas que elas têm uma intenção muito boa, elas trazem até benefício para as pessoas que estão em volta delas, são pessoas queridas, são pessoas que desejam que aquilo dê certo, mas numa proporção de controle e numa expectativa tão antecipada que as deixa numa posição de eterna vigilância. As crianças começam a ficar excessivamente atentas. Vai dar certo? Papai vai chegar? Onde a mamãe foi? Será que a mamãe volta para me buscar na escola? Será que aqui nesse lugar tem sapo? Eu tenho medo de sapo. Percebe? Aqui eu já falei de 3 situações de transtornos e aí eu vou falar para vocês qual é a diferenciação do normal e do patológico, então, nesse momento, tá? Presta atenção aí. Essa ansiedade que nos coloca alerta, que nos coloca mais disponível para os desafios, que nos dá aquela energia que nos tira o sono frente a uma situação singular. Essa ansiedade é saudável até o ponto em que ela não comece a nos gerar prejuízo no dia a dia. O que é isso? Essa semana começam as aulas. Um dia antes eu tô um pouco mais ansiosa, eu dormi mal, eu não quis almoçar, eu tava numa agitação, né? Que a criança come um pouquinho e diz, pronto, não tô mais com fome, tô satisfeita. A gente percebe aquele movimento. Aí no dia seguinte, ela já dorme bem, ela já almoça bem, ela já não fica tão agitada fisicamente. Quando isso acontece, a gente pode entender que existem traços ali. Isso significa que em circunstâncias
desfavoráveis, esse traço pode ficar mais forte, claro que pode. Mas não necessariamente ele será um transtorno. Ele é um traço. Ele acontece em situações que justificam. Ele pode acontecer. São traços. Algumas pessoas podem ter esses traços mais acentuados e outras pessoas podem ter esses traços de uma maneira bem leve. Os seres humanos são diferentes uns dos outros, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes uma pessoa não é diagnosticada com um transtorno de ansiedade, mas ela tem traços intensos e que podem ser beneficiados de ajuda, de psicoterapia, de exercício físico, de reestruturação da forma como ela leva a rotina dela. A ansiedade passa a ser patológica quando ela começa a acontecer diante de circunstâncias que não representam risco, perigo e nem essa singularidade. Primeiro dia de aula, dormiu mal, estava muito ansioso. Segundo dia de aula, dormiu mal e não soube explicar o porquê. Terceiro dia de aula, não quis comer nada. Quarto dia de aula, e aí a gente percebe uma persistência do traço. Nessa persistência do traço, o que começa a acontecer? A criança ela vai começar a manifestar sintomas, assim como o adulto, né? Tanto é que os transtornos de ansiedade, dentro dos diagnósticos de transtornos de mentais, ele não difere do transtorno adulto. Criança pode ter transtorno do pânico, criança pode ter transtorno de ansiedade generalizada, adulto pode ter fobia específica, né? Então, vou falar aqui brevemente quais são os transtornos de ansiedade mais comuns da infância. Os transtornos mais comuns da infância: fobia específica, transtorno de ansiedade de separação. Por que esses dois transtornos, né? Primeiro, fobia específica, porque ela fala de um medo localizado. A criança ela tende a olhar para as coisas de um jeito mais minucioso. Então, fobia de barata, fobia de cão, fobia de sapo, fobia de escuro, tá? Fobias específicas. Transtorno de ansiedade de separação. A criança ela ainda está experimentando ficar longe da sua família. Hoje eu fiz uma reflexão aqui, estava refletindo, queria dividir com vocês hoje, não deu tempo para fazer isso agora. A minha filha mais velha foi para o 6º ano, né? Então ela saiu do Fundamental 1 e foi para o Ensino Fundamental 2. E aí hoje foi a primeira aula dela e eu fiquei na primeira aula das duas por perto, né? Não fiquei dentro do quarto, mas fiquei por perto. E eu comecei a ouvir uma voz masculina. E quando eu entrei no quarto dela, ela tava gargalhando. O professor falava e ela dava risada, assim. E aí eu me toquei e disse, é o primeiro professor da vida dela, né? Até então ela só tinha tido professoras. O único professor que ela teve foi um professor de educação física, e foi também há pouco tempo. Mas o professor mesmo, eu falei, filha, ele é professor de quê? E ela disse, de português, mamãe. Então, assim, o que eu me toquei, né? Eu com meus botões aqui refletindo, eu queria até que vocês falassem aqui pra mim se vocês já pensaram nisso. Claro que é um dado, mas às vezes a gente não reflete, né? Professor de educação infantil, maioria, se não totalidade, mulher. Professor de ensino fundamental, maioria, se não totalidade, mulher. E aí as crianças saem dos seios das famílias, grande maioria da população brasileira, famílias que são encabeçadas por mulheres, famílias em que as pessoas que cuidam diretamente da rotina da criança são mulheres. Não estou dizendo que os pais não estejam comprometidos, estou dizendo que na nossa realidade, aí a gente pode pedir para as mamães que estão aí levantarem a mãozinha, os papais também, na nossa realidade, não estou dizendo que tem que ser assim, não estou dizendo que é certo ser assim, estou dizendo que é um dado na nossa realidade. Quem coloca a criança para dormir, quem compra sapato quando o sapato está pequeno, quem leva ao médico, quem sabe da carteirinha de vacinação é a mãe, a mulher. E aí até o final do ensino fundamental 1, elas são também ensinadas, guiadas e educadas por mulheres. E aí lá no ensino fundamental 2, entrando na adolescência, os homens começam a aparecer, né? Isso é um dado interessante, né? É uma coisa assim interessante para a gente pensar
o quanto que, estava falando da ansiedade de separação, né? O quanto que a criança, quando sai desse núcleo familiar, vai para a escola e ela precisa encontrar um outro núcleo. Tá, peraí. E ela tem lá uma outra possibilidade de ser acolhida. E aí só achei relevante tocar nesse ponto, que eu achei um ponto que me fez pensar. Mas venho trazer esse assunto para vocês, se for do interesse. Achei relevante a gente pensar sobre isso, tá bom? Bom, então, fobia específica, transtorno de ansiedade de separação, tá? Os dois primeiros, as duas incidências maiores de transtorno de ansiedade na infância. Na adolescência isso muda um pouquinho. O transtorno mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, tá? Transtorno do pânico. Bom, diferenciamos normal e patológico? Vamos entender só uma coisa. Quando a gente pensa no patológico, a gente precisa entender, a gente precisa ler os sintomas na criança. Eu quero ensinar você que está em casa a fazer isso. Porque a ansiedade no adulto, a gente ouve falar demais. E aí a gente fala, as crianças também estão ansiosas, as crianças também são ansiosas. Na pandemia as crianças estão mais ansiosas. Mas tá, o que significa criança ansiosa? Porque às vezes eu recebo assim na caixinha, por exemplo, né, de perguntas. Aline, meu filho está muito ansioso, o que fazer? Qual que é a minha primeira pergunta como psicóloga? O que você está chamando de ansiedade? Porque a gente precisa quebrar alguns estereótipos e a gente sabe que na infância as mesmas manifestações do adulto acontecem com outra carinha, com outra roupagem, muitas vezes com outros sintomas. Então eu fiz uma equivalência aqui do que geralmente acontece no adulto e o que geralmente acontece na criança. Ah, mas meu filho é ansioso e ele tem sintoma que acontece no adulto. Ok, tá? Não quer dizer que isso é absoluto, mas a grande maioria. Primeira coisa, o que acontece no adulto ansioso? Angústia. Acho que a palavra que mais traduz ansiedade é angústia, né? E muitas vezes a pessoa ansiosa é aquela que tá assim, ó. Nossa, mas você não parece ansiosa. Gente, a gente não enxerga dentro das pessoas. E angústia é um sentimento que não aparece. Angústia não tem cara, angústia não tem padrão social, não tem lugar, não tem hora, não tem sexo. Ansiedade é angústia no adulto. Na criança, na maioria das vezes a angústia ela é representada pela irritação. Sabe quando a criança começa a ter uma irritabilidade diferente? Puxa, meu filho tá irritado. Sabe aquela criança que quando parece que você vai encostar, ele vai reagir de um jeito arisco? Acho que essa é a melhor palavra. Você percebe que tem alguma coisa ali funcionando diferente. Esse pode ser um sintoma de ansiedade. Ah, Aline, mas meu filho, ele tá muito irritado. Eu levei ele no psicólogo, ele fez uma avaliação, ele não estava ansioso. Gente, quando a gente fala de sintoma, esses sintomas que eu tô descrevendo aqui não é para que vocês façam nenhum tipo de diagnóstico em casa, tá? Afinal, para a gente diagnosticar ansiedade normal de ansiedade patológica, a gente precisa fazer uma faculdade de psicologia, se especializar em infância, atender bastante, fazer bastante supervisão, estudar bastante e mesmo assim empenhar muito em cada caso, tá? Então a gente não vai fazer isso, nem tem a pretensão. Mas eu quero ajudar vocês a conhecerem e a entenderem, puxa, isso eu posso aplicar essa dica. Funcionou? Bacana. Não funcionou? Levo num profissional para que ele avalie o meu filho, tá? Mas é importante a gente conhecer. O conhecimento é a maior arma que a gente tem para educar os filhos, né? Então, a irritabilidade geralmente é uma manifestação da angústia, tá? Outro sintoma no adulto da ansiedade, tristeza. Tanto é que muitas vezes a ansiedade e depressão elas vêm como comorbidade uma da outra. A comorbidade mais comum da ansiedade e da depressão vice-versa é essa dupla, né? Então no adulto a tristeza é muito comum. Tristeza por quê? Pensa que o ansioso ele tá sempre prevendo ou antevendo algo negativo. Então é como se ele vivesse com aquela nuvenzinha negra em cima dele. Então a tristeza é um sintoma comum no adulto. Na criança,
A tristeza, quando ela é um sintoma de ansiedade, geralmente ela se manifesta como agressividade. Sabe aquela criança que reage empurrando, que responde brava, que responde de um jeito violento do ponto de vista verbal, sabe? Que te dá respostas assim grosseiras, ríspidas. Isso pode ser uma manifestação de ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem um movimento de te consumir tanto, você fica tão consumido por aquela circunstância de vigilância extrema, que isso vai esgotando as suas energias e pode colocar a criança numa posição de agressividade e até de mau humor, tá? Outro sintoma interessante no adulto é uma insegurança social. Geralmente o ansioso, ele se esquiva de situações sociais, ele não quer ir a encontros, não que ele não goste, tá, gente? Ele só faz isso para ver se ele consegue controlar aquela angústia, aquela sensação ruim. Na criança, a gente já pode entender isso como um desânimo. A gente chama a criança ou adolescente, tá? Vamos passear? Não quero. Vamos sair de casa para andar de bicicleta? Não quero. Vamos brincar? Vamos pegar um joguinho? Vamos? Eu não quero. E a gente fala, nossa, como tá desanimado, nossa, como não quer fazer nada, nossa, nada tá bom. Às vezes eu recebo perguntas assim, Aline, meu filho nunca está satisfeito. Isso pode ser um sinal de ansiedade. Outros pontos no adulto: reclusão, excesso de controle, estresse. Na criança, agitação excessiva. E por quê? Porque a criança fica insegura. E aí ela não sabe lidar com aquela insegurança e pode começar a ficar mais agitada. Baixa tolerância à frustração e dores. No adulto, geralmente aparecem sintomas físicos. Taquicardia, a mão fica fria, sudorese, entre outros. Na criança, como a criança não consegue dizer estou com taquicardia, ela diz assim, estou com dor na barriga. E às vezes a gente coloca a mãozinha, várias e várias vezes já aconteceu no consultório. Meu filho agora, Aline, não quer ir pra escola e inventa todo dia que tá com dor de barriga. Eu vou buscar na escola, aí eu falo assim, agora você vai ficar em casa, você vai no banheiro. E ele não tá com vontade de ir no banheiro. Muitas vezes a criança está com taquicardia e é um sintoma ansioso. E aí eles referem dor na barriga, porque é um desconforto que eles sentem, tá? Dor de cabeça, criança sente dor de cabeça por ansiedade. Por quê? Por vários fatores. Um deles, a gente pode tensionar a mandíbula, tensionar aqui o maxilar e aí a gente provoca dores musculares. E a criança refere enxaqueca. Tem criança, gente, pequenininha que tem enxaqueca. Na grande maioria das vezes, sintomas de ansiedade. Outros 2 sintomas na criança para a gente ficar alerta, tá? Não tô dizendo que que a criança ter um sintoma desse significa que ela é ansiosa, tá bom? Significa que a gente precisa ficar atento. Significa que a gente precisa aprender aqui hoje a observar quais são os fatores de predisposição, se eles estão presentes, quais são os fatores de precipitação. Vou ensinar isso tudo para vocês hoje na aula ainda, tá? Que são os fatores que fazem a ansiedade crescer, e quais são os fatores de perpetuação, ou seja, que fazem aquela ansiedade ser alimentada, como se fosse um monstrinho que a gente vai alimentando e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Os tiques também são sintomas que podem falar sobre ansiedade. Por que podem, Aline? Porque os tiques são movimentos involuntários repetitivos. O que significa isso? Significa que são movimentos do olho, do pescoço, da mão, da boca. Podem ser tiques vocais, a pessoa ela arranha a garganta, ou ela puxa o ar várias vezes pelo nariz. Vários movimentos inclusive complexos, ou seja, mais de um tipo, que não estão sob controle da pessoa. É um movimento involuntário. Do mesmo jeito que o nosso coração bate, o tique acontece. A gente não programa, a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue deixar de fazer voluntariamente. Precisa de um treino psicológico para isso. Existe uma técnica, que é uma técnica de previsão de hábitos da TCC. Mas essa característica, ela
pode acontecer também só por uma etapa de desenvolvimento. Então, o tique ele pode ser um sintoma ansioso, mas ele pode também ser um sintoma do desenvolvimento. O tique, ele geralmente é um tique motor, ele tem a ver com um movimento simples e disfuncional. Esse tique, gente, ele é muito comum na infância, muito comum. Mais de 30% das crianças, existem diversas pesquisas, esses dados são variáveis, mas a gente sabe que esses tiques podem acontecer de forma totalmente saudável e transitória se ele aparece sem ser um tique que invalida a criança, ou seja, que deixa ela numa situação onde ela não consegue fazer as atividades diárias. Se ele aparece e desaparece com menos de 1 ano, então ele pode persistir alguns meses, ainda é cedo, a gente ainda considera cedo. Ou se a criança começa a se incomodar demais com aquilo, aí a gente avalia junto com um colega médico para a gente ponderar riscos e benefícios de entrarmos com tratamento e medicação para a criança não ter prejuízos sociais, não físicos, tá bom? Agora, se esse tique acontecer, vocal e motor junto, o que é isso? A criança faz um tique motor e um tique vocal junto, e eles forem persistentes, vale a pena uma avaliação. O movimento involuntário no pescoço é um tique motor simples. Se ele acontecer dentro desses critérios que eu falei, por pouco tempo transitório, pouco tempo é menos de 1 ano, tá? Se puxa mais de se acontece mais de 1 ano, a gente já fica mais atento, mas antes disso não. É natural. Pode ser potencializado pela ansiedade ou não, tá bom, gente? Então não é porque um tique começou na infância que a criança está ansiosa, tá? Outro sintoma que pode ser sinal de ansiedade: hábitos repetitivos. Roer unha, enrolar cabelo no dedo, puxar cabelo, colocar a camiseta na boca. O hábito, ele também pode ser um sinal de ansiedade. Por quê? Porque diante daquele movimento de antecipação de que algo ruim vai acontecer, de excesso de vigilância, de excesso de controle, a criança tende a buscar um movimento que ela sente uma sensação satisfatória. E por que o meu filho rói unha? A gente sabe que em algumas vezes o que acontece é um aprendizado comportamental. Se você rói unha, é muito provável que ele tenha uma tendência maior de fazer isso. Quando a criança começa a roer unha a ponto de morder a boca também, quando a criança começa a roer unha a ponto de machucar o dedinho, a ponto de começar a ferir as pontinhas do dedo, a lateral da mão, a gente precisa cuidar? Claro, porque o prejuízo ele é físico, tá? Só tô dizendo que esse é um sintoma que pode representar um movimento ansioso ou não. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque nem sempre um hábito está ali por conta da ansiedade, tá? Muitas vezes ele também é só um hábito. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Ela veio aqui me mostrar uma coisa bonitinha. Então, esses são os sintomas mais comuns. Vamos entender os fatores causais para depois a gente conhecer 4 passos para a gente minimizar. Vou falar bem rapidinho dos fatores causais e aí a gente vai para os passos. Sobre esses sintomas, gente, como é que a gente fica atento, né? Tem muita mãe perguntando assim, Aline, comer muito unha, colocar muita mão no coração. Pessoal, sempre que tem a palavra muito, eu penso assim, o que é muito? Às vezes o muito para a mãe não é o muito do psicólogo e às vezes o pouco da mãe é o muito do psicólogo. Então, se você tem dúvida, se você está observando o seu filho e pensa assim, puxa, tá diferente, puxa, ele não tá legal. Às vezes a gente não sabe nem descrever exatamente o sintoma, mas a gente sabe reconhecer se ele está se socializando bem, se relacionando bem, feliz, comendo bem, dormindo bem, aprendendo, crescendo, se relacionando com afeto. Nisso a gente já eliminou irritabilidade, nervosismo, a gente já eliminou a situação da criança ficar muito triste, fechada, calada. Tudo isso
Tudo isso faz com que a gente pense a favor de uma ansiedade que é um traço. Mas se algum desses fatores nos deixa em dúvida, faça uma avaliação profissional, gente, leve a um psicólogo, tá? Escape de xixi pode ser ansiedade, Dani? Pode ser ansiedade sim. Vou fazer uma analogia para ficar bem simples para vocês, uma analogia que eu aprendi lá no curso de especialização, lá na USP, assim, ó. Dor de estômago pode ser câncer? Pode. E pode não ser, né? Só o profissional vai conseguir. Qualquer dor de estômago você vai num oncologista? Não. Você vai avaliar a intensidade, o prejuízo, se você melhora a alimentação, se aquilo muda. Quer ver? Vou dar um exemplo bem bacana para vocês aqui. Já vou dar uma dica. Aline, o meu filho, ele tá muito irritado. Ele tá nervoso. Ele tá bravo, ele tá dormindo mal. E ele tá vendo TV 4 horas por dia. Ele tem 6 anos. Eu acho que pode ser o desenho. Tira, diminui e observa. Aline, meu filho, ele tá muito triste, tá com medo, ele tá inseguro. E eu também tô assim, porque eu tenho assistido muita TV. Não vou falar o nome da emissora, tenho assistido muito e ele assiste comigo às vezes, ele tá preocupado com a situação do coronavírus, com a situação dos leitos de UTI. Gente, eu atendo criança que sabe o percentual de internação na enfermaria da minha cidade. Criança, isso não é assunto para criança. Isso vai aumentar a ansiedade? Com certeza. Isso nos diz a favor de um transtorno de ansiedade? Possivelmente não. Possivelmente nos diz de um ambiente que está favorecendo um traço de ansiedade. E aí, se a gente muda o ambiente, a situação melhora, tá? Então, façam essas experimentações. É isso que vai fazer com que vocês ensinem com mais qualidade e consigam perceber o momento de buscar o auxílio profissional ou não. O que causa ansiedade? Por que uma criança é ansiosa e outra não? Por que um adulto é ansioso e outro não, né? Primeiro que não tem nada a ver com força, com motivação. Primeiro eu vou dizer o que não tem nada a ver, tá? Força, motivação, fé. Transtorno de ansiedade é uma doença. Traço de ansiedade é uma característica, tá bom? Então, quem sente ansiedade não é mais fraco. Quem não sente ansiedade não é mais forte, tá? Fatores causais para ansiedade. Primeiro, cultura. Segundo, genética. Terceiro, ambiente. Aline, por que cultura? Obviamente, dependendo do lugar que a gente mora, do mundo, o nosso movimento por como a gente lida com fracasso, como a gente lida com imprevisto, como a gente lida com problema, muda. Então, a cultura, o macro de onde a gente está inserido, interfere na incidência de ansiedade. O segundo fator é a genética, que é os fatores que a gente chama de predisposição. Isso é algo que a gente nasce assim, a gente carrega isso, não tem nada a ver com atitudes que a gente tenha, não tem nada a ver com escolhas que a gente faz, não tem nenhuma possibilidade aqui durante essa live de eu te dar uma sugestão para que a gente modifique a genética. O terceiro fator, que é o mais importante, porque é onde você tem total influência, que é o ambiente. O estilo de vida que a criança vai crescer. Quais são os modelos que a criança vai ter, ou seja, como você lida com a sua ansiedade, o que você fala sobre ela, o que você mostra para o seu filho, o que você transparece, o que você ensina. E um último fator dentro do ambiente, que é a forma como você conduz a ansiedade dele, o que você diz para ele, o que você incentiva. Bom, jogos e internet podem causar mais ansiedade? Vou dizer agora. Então, quais os fatores potencializadores da ansiedade? Potencializadores. Primeiro, sono. Quando a gente tem uma qualidade de sono ruim, o nível de cortisol sobe, a ansiedade sobe. Então, muitas vezes, um traço que é leve fica muito alterado quando o nosso sono está prejudicado. Em todo mundo? Não. Em muitas pessoas, sim. Em algumas crianças, exageradamente. Tem crianças muito ansiosas, às vezes eu atendo crianças pequenininhas, que aí eu tô fazendo a anamnese, entrevista inicial, sono. A criança entrou na escola, tá dormindo mal, dormir em casa, não tá dormindo na escola. O sono, gente, é um fator importantíssimo. Baixa atividade física também. E outra coisa que é um potencializador da ansiedade, uma educação violenta.
Por que esses 3 fatores? Na verdade são 4, e excesso de cobrança. Porque todos eles são precursores de cortisol. Todos eles fazem com que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, fique aumentado. O nível de cortisol aumenta quando a gente está diante de uma situação de risco, de perigo, onde a gente precisa escolher lutar ou fugir, onde o nosso cérebro aciona os aspectos mais primitivos do nosso funcionamento para a gente conseguir sobreviver. E tudo isso é ativado quando a gente dorme mal, quando a gente não pratica atividade física numa intensidade, numa frequência saudável, quando a gente é educado dentro de um ambiente violento, no caso das crianças, e quando a gente vive excesso de cobrança, tá? Esses são os potencializadores. Os jogos fazem com que a criança tenha um nível de atividade física diminuída. Os jogos fazem com que a criança tenha um nível de socialização diminuído. Os jogos dão exemplos muitas vezes violentos e os jogos deixam a criança numa rotina estressante. Sempre tem a próxima fase, sempre tem algo para acontecer, ela sempre está perdendo, ela não pode parar. A última é que os jogos não pausam, né, gente? Isso daí é uma coisa impressionante. Jogos não pausam. Esses dias eu falei pra minha filha, filha, pausa o joguinho. Mamãe, o joguinho não tem pause. Eu tenho que terminar de pintar as unhas da boneca e depois tem que fazer o cabelo. Não tem pause? Não, mamãe, esse jogo não tem pause. Isso faz com que a criança viva num looping de adrenalina e isso sim aumenta a ansiedade. Vamos aos 4 passos, então, para a gente minimizar tanto os precursores, quanto a predisposição, quanto os precipitadores, quanto os fatores que vão potencializar. Primeiro passo, diminuir o ritmo de vida. Jogos, filme, internet, YouTube, gente, tudo isso. E principalmente o encadeamento dessas ações, né? A criança tá terminando de ver o filme. Termina agora que a gente vai sair. Agora desliga que a gente vai descer do carro. Agora vamos. Sempre, parece que eles estão numa corrida de obstáculo. Parece que eles estão sempre precisando resolver alguma coisa, senão não vai dar tempo. Sempre naquela expectativa de se eu não correr, eu não vou conseguir. Isso é muito prejudicial. Isso potencializa traços e prejudica transtornos, tá? Então, ensinar a criança a lidar com espera, diminuir o ritmo das coisas. O que é isso? Dê intervalos. Tem criança que entra na escola às 1, sai da escola às 6, entra no balé às 6h10, entra na natação às 7h10, faz francês às 8, às 9 tem 2 livros para ler, ou seja, ela não tem tempo entre as atividades. Isso é muito prejudicial. Aline, eu sou assim, mas meu filho não. Gente, as crianças aprendem o que elas vivenciam. Tudo que eu falo para que a gente faça com eles, a gente também tem que fazer com a gente. Certo? Olha que coisa linda, maravilhosa. Quer motivo mais especial pra gente se aprimorar do que o bem-estar deles? Não é um motivo bom? Não é um motivo gostoso? Claro que a gente tem que fazer por nós, mas quando a gente sabe que isso vai refletir nas crianças, a gente fica muito mais disponível, motivado, e aí a gente faz, tá? Segundo passo, mais contato social. Ao mesmo tempo que você vai diminuir as telas, a TV, a tecnologia, a solidão, você vai aumentar o contato social. Mais toque, mais beijo, mais diálogo, mais natureza, mais vida, gente. Gente precisa de gente. Aline, mas a gente tá no meio da pandemia. Liga pra avó, liga pro vô, liga pro tio, liga pro melhor amigo. Pega um jogo de tabuleiro, pega uma folha de papel e joga stop. Gente, para que a gente queira estar junto, a gente precisa estar junto. Tudo é uma questão de hábito. E a gente precisa ensinar as crianças a viverem relações mais saudáveis. Então, isso é um fator que vai favorecer o desenvolvimento com uma ansiedade saudável e não com uma ansiedade patológica. Terceiro,
Diminua as cobranças sobre o seu filho. Esqueça a história de que seu filho é uma versão melhorada de você. De que ele tem que fazer o que você não fez. De que se você não fez tal curso, ele vai fazer. Que o seu sonho será realizado nele. De que você precisa dar o melhor para ele. Você tem que dar amor para ele. Aceite o bom. Entenda que é muito melhor uma pessoa feliz e com saúde emocional do que uma pessoa realizadíssima e cheia de conquistas. A maior conquista que a gente tem é colocar a cabeça no travesseiro à noite e mente e coração estarem limpos, estarem leves, estarem completos. Muitas vezes, e quantas pessoas que eu conheço, que eu já atendi, que eu já me relacionei, que tem tudo, mas não tem o mais importante. E não porque elas têm tudo, porque isso não é algo que invalida. Só tô dizendo que entre você estimular seu filho a tirar 10 e ajudar o seu filho a tirar 8 e ele ter a saúde mental em dia, não tenha dúvidas. Nenhuma nota, nenhum gabarito, nenhum diploma, nenhuma conquista compra saúde emocional. Tá? Quarto passo. Pare de querer acabar com a ansiedade a qualquer custo. Não tem nada mais contraproducente do que a gente dizer para uma pessoa que está nervosa, que está preocupada, a seguinte frase: não precisa ficar assim não, isso é besteira, que bobeira. Eu não me sinto assim, eu acho uma bobeira a ansiedade, eu estou super tranquila. Fica calmo. Quantas vezes alguém já olhou pra você e disse assim, ó, fica calmo. E você ficou calmo na hora, disse, oh meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu tô aqui, tô ansiosa, tô sem dormir, tô nervoso, e aí só ouvi um fica calmo e já me tranquilizei. Não é assim que a gente consegue ensinar a criança a lidar com a ansiedade. É claro que a gente quer que a criança se tranquilize. Mas o que eu tô querendo dizer que a gente pode fazer é dizer pra criança, tô vendo que você tá com medo. Eu sei que algumas coisas ruins acontecem. A gente não pode prever como vai ser, mas eu tô aqui, eu tô junto com você, você vai conseguir. Sempre que você precisar, eu vou estar do seu lado. Coisas boas também acontecem. Então o que a gente vai estar dizendo para a criança é que ela é capaz de superar a ansiedade. Ela não precisa dar conta de controlar a ansiedade, afinal a ansiedade já é um excesso de controle. Se a ansiedade é um excesso de controle, eu peço para aquela criança que está ansiosa não ficar ansiosa, entende o quanto que uma ação aparentemente simples, inofensiva e com uma boa intenção pode prejudicar ou, no mínimo, não auxiliar. Então é muito importante a gente dizer, tudo bem estar ansioso, tudo bem sentir medo, tudo bem sentir essa dorzinha aqui se você vai apresentar uma palestra para muita gente, tudo bem a cabecinha doer se você vai lá na frente contar o seu trabalho de ciências, tudo bem você acordar no meio da noite pensando em como vai ser a sua aula amanhã, vamos pensar juntos? Será que vai estar todo mundo? Acho que vai ser legal. O que será que vai ter de lanche? Será que vai ser o suco que você gosta? Puxa, filho, parece que pode ter muita coisa boa também. E aí ele vai, puxa, é verdade. Olha só, eu posso falar da minha ansiedade. A minha mãe me entendeu, ela tá do meu lado. Isso vai ajudar a criança a regular a ansiedade. E não o movimento da gente. Eu sei que é por amor, mas muitas vezes no ímpeto de querer que a criança não sofra, a gente invalida o que a criança está sentindo, ou anula, ou faz com que a criança comece a se sentir tão mal com aquilo que a criança deixa de se abrir com a gente. Então muitas vezes a gente fala, puxa, parece que melhorou, né? Ele parou de me contar que tá nervoso e às vezes ele deixou de falar. Tá? Então é muito importante a gente abrir esse espaço de escuta, de aceitação e de mais do que você é mais forte do que a ansiedade, você pode, mesmo com a ansiedade aí, sempre tem algo que a gente pode aprender. Ser mãe, ser pai, educar uma criança não é uma tarefa fácil,
não é uma tarefa que se encerra. Gratidão por você estar aqui comigo. Um beijo enorme.